Olá, boa tarde, boa noite. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Café com Português. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada, Gisele, mais uma vez. É sempre um prazer compartilhar momentos com você. Muito obrigada pela sua disponibilidade. A Gisele Menezes Mendes é licenciada em Letras Português e Inglês pelo Centro Universitário da Fundação de Ensino Otávio Bastos, de São José da Boa Vista, em São Paulo. É professora de português língua não materna em Sevilha, desde o ano 2007, e também é professora de português língua não materna no Serviço de Idiomas da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, desde 2018. Ela tem um mestrado em ensino bilíngue pela UPO e atualmente é doutoranda em História e Estudos Humanísticos, Europa, América, Artes e Línguas na UPO. É integrante do grupo de investigação do CNPq, Cultura e Identidade Linguística na Lusofonia, e é coordenadora do programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, na UPO, em Sevilha. Boa tarde, Gisele. Obrigada mais uma vez. Fique à vontade, a casa é sua. Bom, é com grande satisfação que estou aqui pela segunda vez. Acho que participei do terceiro Café com Português da professora Carla, e já com este tema da importância da radiodifusão em aulas de português como língua não materna e área afins, mas hoje ela fez um convite mais direcionado para que eu falasse especificamente dos blocos literários. E eu achei esse tema fantástico, porque o projeto do Mundo da Língua Portuguesa, para quem participou do terceiro Café com Português o ano passado, é um projeto que foi feito exatamente para os nossos colegas professores, para os ouvintes de língua portuguesa, para os amantes dessa língua. Por outro lado, tem também um caráter acadêmico, porque ele é transmitido em uma rádio chamada Rádio Olavide, que é a rádio sem fins lucrativos da Universidade Pablo de Olavide, mais conhecida aqui em Sevilha como a UPO. E diretamente ao assunto, eu resolvi trabalhar com dois blocos literários, porque a demanda com esse tema é tão grande, tão importante, que eu espero aqui hoje nessa conversa, porque vai ser realmente depois uma conversa, já estou aqui com com a minha taça, para partilhar desse momento com pessoas aqui ao redor do mundo, mas algumas pessoas aqui já conhecem o projeto como um todo, não é? Que é o programa Mundo da Língua Portuguesa, o primeiro programa emitido em português da cidade de Sevilha. Para quem não conhece Sevilha, que é a capital do sul da Espanha, porque a professora Carla está na Galiza. E é uma cidade muito próxima à fronteira com Portugal. Nós estamos a 143 quilômetros de carro da primeira cidade portuguesa. Isso, por exemplo, para um brasileiro não é nada. Que são 143 quilômetros de carro. E é uma cidade medieval, é uma cidade muito antiga, onde não havia nenhum programa radiofônico na história dessa cidade em língua portuguesa. Portanto, esse projeto, além de ser pioneiro, traz também vozes femininas, e aproveitamos imensamente esse empoderamento das vozes femininas que o programa traz, com seus diversos sotaques. Cada apresentadora é de uma região, ou de um país, ou de uma diáspora da língua portuguesa, e, portanto, as pessoas não poderiam ficar só com o meu sotaque de São Luís do Maranhão. E aqui, um pequeno PPT que eu preparei. Vamos ver aqui. Conseguem visualizar? Sim? Sim. Sim, ótimo. Pronto.
Para que eu não seja repetitiva, porque desde 2019 eu tenho falado desse projeto, que foi quando ele finalmente começou a ser emitido pela UPO, a Universidade Pablo de Olavide, nós vamos hoje falar especificamente desses dois blocos. O primeiro bloco literário, que tem a colaboração da professora Maria João Barbosa, que é da cidade do Porto. Então, vamos ter aí uma grande partilha de uma pessoa também que fala diferente do sotaque lisboeta ou do sotaque algarvio, aqui no sul de Portugal, onde nós, aqui em Sevilha, estamos bem pertinho dessa fronteira. E o segundo bloco literário, eu tenho a colaboração da professora Elizabeth França, que é de Brasília, do Distrito Federal, e bastante jovem, ela não tem nem 30 anos, então ela traz também aí já um sotaque, um acento do meio do Brasil, muito característico também de outras regiões brasileiras. Para quem tiver mais curiosidade para conhecer o projeto como um todo, podem falar comigo no meu correio aqui, que eu disponibilizo, o gmem@acupo.es, mas também eu estou disponível para receber sugestões e críticas para esse projeto, que, como eu comecei falando, é um projeto que é utilizado como ferramenta em forma de podcast em aulas de português para estrangeiros. Vamos ver aqui, sim. Sem trazer o aspecto mais científico desse projeto, porque ele tem um papel de trazer análise linguística, as vantagens ou desvantagens das técnicas utilizadas através de podcast, ou de forma analítica, ou de forma descritiva, trazer também práticas de temas nos 6 blocos apresentados, de acordo com o público-alvo. Ou seja, o meu público aqui ele é formado por universitários, principalmente do programa Erasmus. Eu acredito que todos e todas aqui conheçam o que é um programa Erasmus. Se alguém não conhecer, por favor, coloquem aí no chat. Eu não estou visualizando agora o chat, mas se alguém tiver dúvida do que seja esse programa Erasmus, pois podem fazer aí as perguntas. Então, basicamente, todos os blocos do programa incitam ao diálogo com professores de português como língua não materna, para a importância da radiodifusão como ferramenta útil de atividades nessas aulas. E por que isso? Em tempos de era digital, quem diria que ainda a radiodifusão pudesse ter tanto significado? Portanto, trabalhar com esse programa foi um projeto que era urgente, que era para ontem. Porque, como podem perceber aqui, Sevilha é uma região que fica ao lado da cidade de Huelva e depois já é Portugal. Então, toda esta região não tinha nenhum acesso de um programa regional andaluz em língua portuguesa. E a pergunta sempre era, por que não? Já que nós estamos aqui em Sevilha e vamos retinho, e mais ou menos 2 horinhas de carro, já estamos aqui na região de Tavira, de Monte Gordo, de Faro, ou seja, muitos aprendentes de língua portuguesa podem ter aulas de português e, aos fins de semana, podem fazer a imersão aqui ao lado, em Portugal. Depois, dizer para os colegas que esse projeto também visa apoiar os nossos aprendentes que queiram fazer as suas próprias gravações. Há uma parte do programa, e aqui também, professora Carla, volto a fazer um convite que tenho feito nos outros eventos. Há uma parte dos programas radiofônicos, para quem conhece, não é? Para quem trabalha nessa área, chamada os separadores.
E os separadores, o que que são? Em espanhol, aqui na Espanha, são las cortinilhas. Então, essas cortinilhas, esses separadores, eles separam de um bloco para outro. E essa separação de um bloco para outro pode ser feita com um jingle, com qualquer canção, mas nós fazemos muitos separadores com depoimentos de 1 minuto do aprendente. Ou seja, a professora Carla pode mandar para mim um áudio de um aprendente e ele vai falar assim: olá, ouvintes do programa Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide. Chamo-me Tananã, o meu nome é tal, eu sou aluno da professora Carla Nepomuceno, na Galícia, e estudo português, e essa resposta fica como separador atemporal. Os colegas estão trabalhando imensamente com esses depoimentos, então, todos os professores aqui presentes, se quiserem mandar áudios dos seus alunos e alunas, um áudio de 1 minuto, para que seja separador no meu programa, pois vai ser um grande prazer poder divulgar esse depoimento do aprendente, ok? Depois, é importante perceber que, independentemente dos blocos literários, o programa como um todo, ele pode trabalhar vários níveis de análise, desde a parte fonética até a parte morfológica, porque vai fomentar esse excelente binômio, a língua e a radiodifusão. Bom, depois, no final da apresentação, eu facilito algumas referências, mas eu gosto muito de trabalhar com as teorias do Seligman, ou do Dornway, ou do Peterson e Seligman, enfim, que são todos teóricos que trabalham com estratégias motivacionais, não é? Que são fundamentos básicos do ensino de qualquer segunda língua. Aqui eu trago mais os estudos, por exemplo, do professor Paulo Osório, do Luiz Gonçalves, não é, que tem livros editados com vários artigos de colegas também com experiências com ferramentas tecnológicas, e dizer que qualquer um dos blocos está relacionado com as teorias de Brown e Arnold. Essa pessoa aqui, Jane Arnold, é uma professora norte-americana que ela é a mãe da teoria dos temas de afetividade em aulas de segundas línguas. Ela é professora da Universidade de Sevilha, no departamento de língua inglesa, mas as teorias dela servem praticamente para qualquer estudo de segundas línguas. Por quê? Porque praticamente ela afirma que os modelos de motivação, eles conseguem aumentar no aprendente essa vontade de se relacionar cada vez mais com essa segunda língua, de trabalhar os seus medos, de superar essas possíveis dificuldades. E, portanto, eu também gosto de trabalhar as situações comunicativas com a interação digital. Isso também, há várias teorias, por exemplo, da Krylova, que é relativamente recente, de 2010, que trabalha com os aspectos linguísticos da competência comunicativa. Qual é a nossa tarefa como docente, não é? Associando essas situações comunicativas para interação cada vez mais adequada a aulas de segundas línguas, e estudos, por exemplo, de Álvares e Santos, ou Santos e Souza, que já são mais recentes, aqui de 2019, no qual, apesar de toda essa era digital, o cenário de aprendizagem se organiza de maneira diferente. Quer dizer, a professora Carla, a professora Mariângela, a professora Eliane, todas têm uma maneira, um cenário de aprendizagem dentro desse português que elas transmitem para esse estrangeiro. Então, qual é a tua língua portuguesa? A tua língua portuguesa é o teu local de fala. Eu estou numa zona fronteiriça com Portugal, não é? Meu pai é de uma região indígena do Maranhão. Eu nasci em São Luís, que é a ilha capital, mas a minha mãe foi criada por uma família portuguesa. Então, eu cresci
com um ambiente português desde que eu era criança, miúda, com pratos portugueses. Em São Luís, as pessoas que têm quase 50 anos, que é o meu caso, não? No próximo ano, eu já vou fazer quase meio século, e, portanto, eu sempre conjuguei com tu. E é uma particularidade também, não é que facilita esse trânsito de trabalhar com a segunda pessoa, com a terceira pessoa, enfim. Depois, o ano passado, no primeiro café com o português, com os alunos da professora Carla, nós falamos mais detalhes sobre os dados do programa, mas estas informações vocês podem também podem vê-las na página oficial do programa, que também vai ser facilitada aqui. Portanto, esses dados são dados que podem ser facilmente lidos na página oficial da Rádio Olavide. Dizer que o programa ele é mensal, ou seja, ele é emitido uma vez e depois ele fica sendo repetido às terças, às 13 horas, e às quintas, às 18 horas, no horário de Madrid. Um local chamado Fonoteca, na Rádio Olavide, onde ficam todos os podcasts, todos. Podem ouvir qualquer programa desde o início, quando emitimos o primeiro programa em outubro de 2019. E quero dizer que é um programa muito especial com a participação da professora Carla Nepomuceno. E sugiro que possam ouvi-lo. Depois, é muito importante também para conhecerem cada vez mais os blocos que divulgamos do programa, para quem puder seguir a página no Facebook, porque sempre as minhas colaboradoras também postam as novidades de cada bloco nesta página, facebook.com/o Mundo da Língua Portuguesa, tudo junto. Duas das minhas colaboradoras criaram no Instagram as notícias mais detalhadas do bloco Litera Preta, que é o segundo bloco literário, no Instagram, @litera_preta1, e a minha colaboradora, Gabriela Morandini, que é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, ela posta as notícias do bloco Lala Canta, que é o bloco musical, também no Instagram, @Aprenda Português Online. Bom, rapidamente dizer que esse programa não existiria somente pela sua idealizadora. Para quem me conhece, já sabe que eu sou bem nordestina nesse sentido. Eu não consigo trabalhar individualmente, somente na confecção da minha tese doutoral, isso sim, mas todos os meus projetos são muito partilhados, e esse projeto que eu apresentei na Universidade Pablo de Olavide, aqui em Sevilha, já foi pensado para um ambiente de vozes femininas e de colaboradoras. Da nossa técnica, que faz a edição, a Miriam, a gestora da Rádio Olavide, professora Noélia Cameron, todas somos vozes femininas. E, portanto, aqui, rapidamente, podem visualizar as minhas colaboradoras, a Ana Margarida, que é portuguesa e é espanhola, a Beatriz Padrón é uma espanhola, uma das espanholas mais portuguesas que eu já conheci, que foi a minha colaboradora por um ano. Depois temos a Gabriela Morandini, aqui no número 4, que é de Ribeirão Preto. Ela vai trazer todo esse lado fonológico de fonemas muito particulares dessa região, como R retroflexo e outros detalhes que eu adoro, essas diferenças. E, particularmente, eu digo a todas, não modifiquem os sotaques, porque o que o mundo quer ouvir são essas diferenças. Depois, a Elizabeth França, como já comentei, é de Brasília, mas sabem que Brasília é um sotaque de Goiás, é um sotaque de Minas, é um sotaque de várias partes do Brasil. E a Maria João Barbosa, que é do Porto. Bom, como vamos falar do bloco literário, o nosso primeiro bloco e o nosso segundo bloco, logicamente, vamos dar aqui o maior destaque hoje a todas as minhas colaboradoras, mas hoje eu preciso falar da Maria João Barbosa, não, que é a nossa colaboradora
portuense, e a Elizabeth França, que colabora no segundo bloco literário. Todos os outros blocos estão também bem detalhados na página do programa, tanto na página da Rádio Olavide, quanto na página oficial do programa. Nós temos 6 blocos, qual é mesmo a notícia, os blocos literários, o Lala Canta, sempre que a música não tenha copyright. A Universidade Pablo de Olavide não tem permissão, por exemplo, de emissão de músicas da Marisa, da Carminho, de Gal Costa, infelizmente. Por quê? Porque não é uma rádio convencional. Tu não vais telefonar e dizer, olha, quero ouvir a música tal. Não. É uma rádio dentro da universidade e por leis da Andaluzia, porque a professora Carla, por exemplo, em Madrid, é uma província que permite que as universidades utilizem músicas com copyright. A Andaluzia tem uma outra lei. Mas, professora, eu acompanho o programa, não sei como é que tu consegues, mas tu consegues trazer músicas maravilhosas, sem copyright, de qualidade. Sim, eu tenho tido muita sorte de compositores de vários países da comunidade dos países de língua portuguesa, e eles colaboram presenteando canções que muitas vezes são gravadas em estúdios caseiros. E, portanto, esse esforço vale muito a pena para que conheçam as atividades que possam ser feitas com as canções. Depois, as entrevistas podem ser feitas com universitários que moraram, estudaram, investigaram em algum país de língua portuguesa, ou os profissionais. Por exemplo, qualquer professor aqui pode ser entrevistado no meu programa. Ok? Temos o bloco Qual é mesmo a dica, e só mais um detalhe, que também cada um tem as suas particularidades. Qual é mesmo a dica? É exatamente isso. A dica é conhecer o trabalho, a dica é conhecer o Festival de Literatura, a dica é conhecer onde vai ser a conferência, o congresso, o evento. E só mais um detalhe, um bloco muito interessante, porque são os detalhes da fauna, da flora e da natureza de qualquer local de um país oficial de língua portuguesa ou as suas diásporas. E é feito com a colaboração de uma bióloga, que é a Ana Margarida, que é filha de português com mãe australiana e que morou em Badajoz e Elvas, ou seja, ela tem uma multiculturalidade incrível. Bom, finalmente chegamos aqui onde eu queria. Como é que podem trabalhar as diversas maneiras, né? As diversas formas. Qualquer professor aqui, pois a Luz, a Cristina, pois a Rosângela, pois o Vinícius, qualquer um pode recriar a ideia que nós sugerimos humildemente para os colegas cada mês. Ou seja, essa foto aqui, mas essa foto já dá muito pano para manga, porque essa foto foi desenhada pela colaboradora Beatriz Padron, que tem um Instagram que é muito interessante, que eu sugiro que sigam, que a professora Carla já sabe qual é, que é esse Instagram que vocês podem visualizar aí no finalzinho do desenho, Nem Bom Vento. Pois sim. A Beatriz, toda vez que ela tinha de apresentar uma obra literária, ela desenhava. Então, nós divulgávamos isso no programa. E, na verdade, eram obras realmente lidas. Ela lia a obra para poder recomendar. Esse desenho é da nossa colaboradora, Beatriz Padron. Pois, tivemos a necessidade de trazer um segundo bloco, porque sentimos que o primeiro bloco era muito clássico, o que é também positivo. Era um primeiro bloco com vozes da nossa literatura mais premiada, os autores e autoras mais conhecidos. Nós pensamos, olha, mas é que precisamos pluralizar ainda mais essa literatura. Então, foi quando eu pensei, vamos separar, então, o bloco literário e vamos trazer
os países africanos de língua oficial portuguesa e também Timor-Leste, ou seja, tanto Palop quanto Timor-Leste, quanto tudo. E foi muito interessante porque nós tivemos um apoio incrível de autores consagrados também dos países africanos que já participaram do programa. A próxima quinta-feira, já vou dar aqui pois uma palhinha, nós vamos receber uma autora incrível do Palop, de um país africano de língua oficial portuguesa, e eu recomendo que não percam o programa quinta-feira, 24º Programa Mundo da Língua Portuguesa, com uma entrevista imperdível com esta autora, e já não digo mais nada. Bom, qual a relação, às vezes, de um bloco que não é o literário com o bloco literário? Por exemplo, temos uma cantora angolana chamada Aline Frazão. Ela colabora muito também com o programa. Foi um grande prazer quando eu descobri que ela tinha uma página de músicas free copyright, exatamente como está em inglês. Músicas com licença livre, músicas que ela gostaria que fossem divulgadas, porque são gravações que são praticamente... que elas são colocadas nessas páginas porque os autores e as autoras não querem ficar esperando sempre que uma gravadora possa fazer esse trabalho de divulgação. E, por exemplo, essa cantora, que é de Angola, mas morou muitos anos em Lisboa, ela tem vários parceiros musicais espanhóis. Então, quando ela descobriu que o programa era aqui em Sevilha, ela ficou muito contente. E, por exemplo, muitas vezes há uma combinação da música do país, por exemplo, de Angola, que eu apresento, e um dos blocos literários é sobre um autor ou uma autora angolana. Então, vocês poderiam trabalhar tanto o bloco Lala Canta quanto o bloco literário com essa mesma pessoa oriunda desse mesmo país, da CPLP. Então, vamos aqui para a primeira atividade. Olha, podem participar, aí vamos aqui mais ou menos uma pequena oficina. Por exemplo, uma das atividades que a minha colaboradora, a professora Elizabeth França, faz, porque do grupo, eu sou a única professora de língua portuguesa da Universidade Pablo de Olavide. A Elizabeth França, ela está em um mestrado aqui em Sevilha, mas ela é professora de português para estrangeiros com aulas particulares, porém, ela pesquisa pela universidade da graduação dela em Brasília. Bom, dito isso, quando ela começou a colaborar com o programa, ela começou a trabalhar diretamente com os blocos nas aulas dela. Isso quer dizer o quê? Que o programa é um caldeirão de possibilidades de atividades. Por exemplo, um exercício para o nível B1, o nível B1 do Marco Comum de Referência Europeu das Línguas aqui, pois um B1 aqui seria o intermediário, ou intermédio, como se fala em Portugal, que é o primeiro nível depois do básico, que seria o A1 e o A2. Pronto. Para esse exercício que a Elizabeth França já praticou com os alunos dela, e eu também, ela vai precisar somente do áudio do segundo bloco, facilitamos sempre o link, vocês podem fazer uma foto, podem fazer desse link, e nesse link vocês vão encontrar o poema Lá no Água Grande. Lá no Água Grande. Okay. Então, seria uma das possíveis tarefas. Vocês poderiam pedir para que os alunos ouvissem esse poema e depois eles teriam de fazer um acróstico com o título. Olha, é um trabalho fantástico, porque o aprendente já está no B1. Teoricamente, aqui eu falo pelo meu contexto, né, para quem mora aqui na Europa, o aprendente já aprendeu presente do indicativo, pretérito perfeito,
pretérito imperfeito, futuro do indicativo, e mais ou menos parou aí pelo imperativo, né? Claro que há algumas diferenças dependendo do curso que cada um faça. Mas, basicamente, é isso. Então, a ideia de que eles ouçam esse poema e depois façam esse acróstico é maravilhosa. Por quê? Eles querem fazer algo novo, eles se sentem, eles têm esse desafio de, será que eu consigo fazer realmente depois um acróstico? Né? Será que eu tenho vocabulário para isso? Tem. O léxico já é propício para que eles façam isso. Por exemplo, com um grupo meu, o ano passado, já com a pandemia, nós fizemos um pequeno concurso de acróstico, e foi muito interessante. E o que eles fizeram? Eles mandaram o acróstico, ok? Para um centro aqui de Sevilha, que é um centro que recebe, por exemplo, crianças com alguma enfermidade crônica, e eles traduziram para o espanhol. Então, pode ser feito muita coisa, vai depender realmente isso, do ambiente que cada um tenha também do seu público-alvo. Então, vamos tentar aqui, professora Carla, vamos ver se do teu computador o som pode sair para eles, todos e elas. Você quer tentar clicar aí primeiro? Tento, mas eu acho que não vai. Espera aí, deixa eu ver. Eu acho que sai, mas sai para mim. Ok. Mas espera aí, eu posso tentar aqui. O problema é que eu acho que no teu computador não vai sair. Tu ouves? Não. Não, por isso. Então, vamos. É o primeiro, né? O primeiro link. Minuto 54. É o primeiro link, mas é o do programa do dia 6 de abril de 2021, e no minuto 54:25. Batem com a roupa na pele. Bom, cabe frisar aqui também que os seus poemas aparecem. Eu repito hoje o poema Lá no Água Grande. Lá no Água Grande, ao do Espírito Santo. Lá no Água Grande, a caminho da roça, negritas batem com a roupa na pedra. Batem e cantam modinhas da terra. Cantam e riem em riso de mofa, histórias contadas, arrastadas pelo vento. Riem alto de rir com a roupa na pedra, e põe de branco a roupa lavada. As crianças brincam e a água canta, brincam na água feliz. Velam no capim um negrito pequenino, e os gemidos cantados das negritas lá do rio ficam mudos lá na hora do regresso. Jazem quedos no regresso para a roça, ao do Espírito Santo. Pronto. Bom, pois então, aí foi a Elizabeth França. Logicamente que naquele link vocês podem ouvir depois, não é? Com os auriculares, com os fones de ouvido, e aí cada um vai ouvir perfeitamente o sotaque da Elizabeth. Ou seja, esse texto, primeiramente, ele sai um pouco do convencional, porque muitos dos aprendentes, muitas vezes, eles vêm com a ideia de que o estudo da literatura tem de ser um estudo ou de Fernando Pessoa, ou sobre Camões, ou de Saramago, e, logicamente, tudo isto também, todos. Mas, quando eles recebem um texto da também conhecida Alda Graça, que é de um país africano de língua portuguesa, é uma surpresa. É uma surpresa. Eles dizem, olha que coisa interessante, São Tomé e Príncipe. Então, vão buscar, pois, informações sobre essa autora, e vão perceber também que podem
melhorar muito o vocabulário com as diferenças entre o português falado, por exemplo, em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, e por aí vai. Bom, depois temos uma segunda atividade, né, que eu também já combinei aqui com a professora Carla, e essa atividade, eu não sei se os professores aqui internacionais, por exemplo, a nossa colega da Argentina, vamos ver que temos duas aqui, não é? Conhecem, por acaso, as festas juninas? Porque, pois, os brasileiros, sim, sabem o que são festas juninas. Mas, muitas vezes... Certamente. Tu sim, Elza, tu conheces. Certamente, e fazemos até festa aqui na universidade, sempre. Fazemos eu vou para aí. Teatro, portanto, fazemos uma vez tipo nordestino, outra vez e tudo mais. Sim. Que maravilha, Elza, maravilha, maravilha. Olha, mas por que a Gisele pergunta isso? Eu já te digo, Elza, porque há professores colegas aqui, por exemplo, não sei, em algum país da Europa que não conhecem, porque as festas juninas muitas vezes são muito particulares, como tu disseste. Às vezes vamos falar das festas juninas do Nordeste, mas há festas juninas no Centro-Oeste, até festas juninas no Sul, no Norte, enfim. Nesse bloco que a Maria João comentou sobre essas quadras para o dia de Santo Antônio, eu sugiro que também façam, pois, uma foto desse link do programa, ok? Onde a Maria João Barbosa, que é do Porto, ela traz a leitura de quadras para o dia de Santo Antônio. Lembrar que Santo Antônio, em Portugal, aqui nós temos a luz, para confirmar isso, Antônio é acentuado com acento agudo, e no Brasil, com acento circunflexo. E, simplesmente, a tarefa é muito simples. Depois que os aprendentes, ouçam essas quadras, pois podem criar a sua própria quadra junina. Okay? Então, professora Carla, vamos colocar aí algumas quadras juninas. Foi o 18º programa, foi o programa do dia 8 de junho de 2021. Está aí no minuto 4:35. Espere um momentinho. Sim. É o que está com 8 de junho e 4:36. 4 minutos e 36. É este. Pronto, no mês dos Santos Populares, vou para a rua, vou cantar. Não quero estar em casa, quero ir pular. E a Maria João, ela é aquela portuguesa que é uma artista, porque quando ela colabora com o espírito, então ela apanha aí, pois essa teatralidade, ela canta, ela recita, e é maravilhoso. Os meus alunos adoram... Bom, eles gostam de todas, mas, claro, tem aí, pois, as suas preferências. E a Maria João, pois, é aquela colaboradora, mas essa portuguesa, ela enfim, polivalente, multifacetada. E a ideia, qual é? Ora, a ideia é que a tua aluna vá criar uma pequena quadra. Já quero dizer aqui que cada quadro interessante, é que quando pensares que o aprendente não pode fazer, ele vai lá e faz
E, às vezes, ele traz quadras com palavras que são até de níveis mais altos, né? Isso geralmente acontece, não é? Então, é muito interessante trabalhar os blocos literários, porque cada um tem aí as suas especificidades e toda essa riqueza de vocabulário. Bom, uma outra atividade que poderiam fazer, por exemplo, os nossos blocos literários, eles citam fragmentos. Eu também não posso colocar, por exemplo, que há certas obras que dizem é proibida a execução ou a fala de qualquer parte desse livro. Então, realmente, nós não seguimos. Há muitas obras que, sim, temos essa permissão. Então, quando trabalhamos com fragmentos ou os poemas, nós podemos trabalhar todos os temas que são exigidos. Por exemplo, aqui, e também volto para essa minha realidade, para o exame Kaplan, feito pela Universidade de Lisboa, não é? Quantas vezes os hispanofalantes sofrem no exame oficial de língua portuguesa com o tema do verbo ir mais infinitivo? Em espanhol, temos aí o azinho para tudo. Voy a comer, vamos a hablar, né? E por aí vai. Isso aí é uma parte muito delicada para os candidatos. Quando esse erro fica fossilizado, é muito problemático no exame, porque praticamente é uma penalização muito comum, tá? Para quem trabalha aqui com o Kaplan, ok? E, por exemplo, o que vocês podem fazer? Não é? Por exemplo, se de repente aquele poema apresentado ou pela Elizabeth ou pela Maria João se trouxer o tema do verbo ir mais infinitivo, que é catastrófico nos primeiros níveis, no A1 e no A2. Ora, vocês podem dizer, ok, vamos fazer um pequeno texto. Foi o caso dessa atividade o ano passado. Os meus alunos internacionais, eles ficaram muito fragilizados. Alguns, na época do... Enfim, a época mesmo mais dura, não é? Quando tínhamos quase 900 casos de infectados por dia, muitos deles não conseguiram voltar para o seu país de origem, para a Itália, para a França, para a Alemanha, e eles ficaram aqui. E surgiu essa ideia deles trabalharem alguns temas gramaticais dos dois blocos literários com mensagens para os familiares. Ok? Isso era um pouquinho para amenizar, pois um pouquinho. E, por exemplo, essa aluna italiana que estava muito saudosa da irmã, para melhorar o tema do verbo ir mais infinitivo, ela fez esse pequeno poema para a irmã, justamente porque a época era muito difícil. Professora Carla, eu vou pedir, então, que faça essa leitura. O texto dessa aluna é Eu Vou Viver o Hoje. Podes ler? Para ler? Sim. Espera, eu já ia colocar o outro áudio. Eu vou viver hoje. Quando a pandemia terminar, vou dar um passeio junto ao mar. Vou apanhar um avião e ir para a Itália. Vou à casa da minha irmã para lhe dizer que a amo. Vou comer no meu restaurante favorito. Antes que a pandemia termine, vou dar um passeio a pé. Vou andar de bicicleta. Vou ligar para minha irmã e vou dizer-lhe que a amo. Vou cozinhar a minha receita favorita. Até o fim da pandemia, eu vou viver hoje. Amanhã, ainda não. Que bonito. Olha, e eu dedico este poema à nossa colega aqui da Ucrânia, com muito carinho, e a todos nós, porque eu acho que quando essa aluna criou isso, e olha, era uma aluna muito tímida, que ela tinha uma dificuldade de verbalizar em sala, mas na escrita foi uma coisa maravilhosa. Então, como é que podem trabalhar
os 2 blocos literários do programa O Mundo da Língua Portuguesa, das mais variadas formas. Aqui hoje nós estamos só, não é, entre colegas, aqui com uma conversa, e só plantando algumas sementes. Bom, agora sim a 4ª atividade, ok, que eu fiz com um grupo básico do nível A2, era um grupo que tinha feito somente 4 meses de aula, e no segundo quadrimestre, eles ouviram o 6º programa que foi ao ar no dia 3 de março de 2020, e março é um mês onde trabalhamos muitas autoras, né? Principalmente pelo 8 de março, e nesse programa houve uma introdução com as minhas colaboradoras com um grupo de poemas com mulheres, sendo as autoras. Então, trabalhamos o poema da Sofia de Mello Brené Andressen, chamado Mar, depois o próprio poema Lá no Algo Grande, da Alda do Espírito Santo, não é? Que é de São Tomé e Príncipe, logo depois o Pescador Velho, da Glória de Santana, que é uma portuguesa que viveu em Moçambique, então tem também depois uma história fantástica. Eu sugiro que deem um Google e procurem essa autora, a Glória de Santana. E, finalmente, a Canção do Amor Perfeito, que não poderia faltar. Eu sou uma grande fã das obras da Cecília Meirelles. E, professora Carla, então vamos colocar aí o poema Mar. Está no áudio com 47 segundos. Mas eu acho que não é esse, porque esse é junho. Não é esse? Não. É o 6º programa do dia... É o último link. É o 3 de março de 2020. Este programa. Deixa eu ver. Está logo no comecinho. Sim. É que não... Porque não entra. Pronto. Agora. Eu acho que é este agora. Pronto. Bom, logo depois dessa sequência desse poema, não é, que é Mar, então a minha outra colaboradora lê o poema O Pescador Velho, a outra colaboradora Canção do Amor Perfeito. E qual poderia ser uma tarefa? Pois, várias, não é? Portanto, eu sugiro, por exemplo, uma criação de áudios com leituras de poemas em português com vozes da nossa literatura feminina. Foi muito interessante que os rapazes, os homens, o grupo,
fizeram também uma pesquisa, uma investigação de autoras contemporâneas em língua portuguesa. Então, foi uma descoberta também para os homens dos meus grupos, porque eles estão aqui, logicamente, com Portugal aqui ao lado, estão muito acostumados ao estudo da literatura com vozes masculinas. Tá? E dizer que eu, particularmente, espero que, quando ouçam o programa como um todo, saibam que o que mais eu e a minha equipe, ou a minha equipa, queremos é que o colega tenha aí disponível de manhã, à tarde, à noite. Podem ouvir o programa ao seu bel prazer. Não é preciso exatamente estar no dia da emissão, porque depois esse podcast fica guardado, como a professora Carla fez, ela vai lá na fonoteca da Rádio Olavide e busca o link. Tá? É muito confortável. O aprendente ele pode ouvir esse podcast a qualquer hora, qualquer dia, ao andar de bicicleta, aqui no metrô ou no metro, enfim. Podem fazer diversos trabalhos de produção escrita e oral. Por exemplo, uma das minhas alunas cubanas, do nível A2, ela tinha muita interferência devido ao espanhol. Então, ela ficou apaixonada pelas obras da Sofia de Mello Breiner. Né? Tão apaixonada que ela fez um pequeno podcast só com frases da Sofia de Mello Breiner. Né? Foi muito, muito emocionante, porque foi ainda no ano de 2019, pois um pouco antes deste pesadelo, e foi muito bonito quando ela terminou a apresentação dela, ela própria falando, mas esse áudio eu não vou colocar aqui, e ela terminou com esse fragmento da Sofia. Quando a pátria que temos não a temos... Ah, não, olha, vamos pedir aqui para a Luz. Luz, querida. Estás aí? Podes ouvir, Luz? Ela está aí? Sim. Agora, estava a tentar pôr o microfone. Eu sou muito... Pronto, Luz. Olha, queria muito que lesses aí não Sim. Quando a pátria que temos não a temos, perdida por silêncio, por renúncia, até a voz do mar se torna exílio e a luz que nos rodeia é como grades. Muito bonito. Pois. Sim. Então, e pronto. Aqui fico eu com as minhas sugestões para que vocês possam trabalhar ao máximo os 2 blocos, e não somente os 2 blocos, mas todos os blocos. E dizer que na próxima semana, o 24º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Temos muitas coisas aqui, hein? Assim, eu não li nada, eu estava aqui só eu não vi nada. Sim, é que eu acho que algumas pessoas tiveram de sair, mas bem. Pronto, a Elza mandou uma mensagem para ler. Depois, o Abel perguntou sobre a questão do Erasmus. Sim. Bom, Abel, sim, tu estás aí, claro, por terras distantes. O Erasmus é um tipo de convênio, tá? Que todo aluno de graduação da universidade, para que ele termine a sua carreira universitária, os seus estudos universitários, ele tem de passar um tempo fora do seu país para terminar os estudos em alguma universidade europeia. Mas, por exemplo, o Brasil faz parte do Erasmus Mundus. E, portanto, alguns europeus também optam por terminar essa prática Erasmus. Também era o que acontecia com as práticas Sócrates. Eles optam
por finalizarem as suas carreiras acadêmicas nessas universidades conveniadas com o Erasmus, ok? Então, seria muito bom, não é? Se isso também pudesse ocorrer com os países da CPLP. Sim. Quem sabe? Sim, o meu primeiro destino é Moçambique. Aí vou, adeus. E nós temos duas pessoas da Extremadura. A Marisa, Sim. que é da Extremadura, que está muito pertinho da Sevilha, e depois também a Carmen, não é Carmen? Eu acho que a Carmen teve de sair. A Carmen Lima? Não, é Mari Carmen. Mari Carmen. Ela já saiu, ela já não está. Sim, ela também sempre está no programa. Eu acho que, inclusive, ela esteve no programa a primeira vez que estiveste. Ela também é de Badajoz. De Badajoz. Uhum. Pois bem, depois... temos que passar o Insta da Beatriz, do Nem Bom Vento. Era para a Cristina, mas eu acho que a Cristina também saiu, não é? Depois eu envio para ela. Porque aí temos coisas muito interessantes. Quem mais? Aqui temos muitas coisas nesse Instagram, neste bate-papo. A Alexandra disse que na Ucrânia eles também estudam com os alunos sobre as festas juninas. É verdade, mas na verdade, a minha primeira vez onde eu encontrei essa informação sobre festas juninas foi programa online de Coursera, da Universidade de Campinas de São Paulo, se eu não me engano, e lá o programa se chama Pluralidades em Português Brasileiro. E lá eu encontrei essa informação sobre festas juninas, muitas informações interessantes sobre tradições, cultura dos brasileiros, cultura específica que você não pode ler em manual, por exemplo. E eu também compartilho com os meus estudantes próprios que até nível que podem ler, entender essa informação, nível mínimo B1, e eu compartilho essa informação. Por isso nós sabemos na Ucrânia sobre festas juninas. Ótimo. Bom, eu sou de uma região que celebra imensamente a festa junina. Perfeito. Muita festa. Não, e eu sinto falta, porque Sevilha aqui é uma maravilha, mas são outras festas, claro. Isso. Nós aqui na Galiza, a festa de Santo Antônio é muito parecida à festa que fazem em Portugal. Com a questão temos a fogueira também, mas temos muito a questão da sardinha, e a broa de milho. Nós temos uma quadra, hein? É da Carmen de Badajoz, e eu acho que ela teve que sair, que é Santo Antônio, Santo Antoninho, arranjar meu maridinho. Pois vês? Produção, hein? Claro, produção. Aqui muito bem. É assim, não. É para falar do mundo da língua portuguesa, só produzindo. Sim, infelizmente teve algumas pessoas que tiveram que ir, mas depois fica gravado, então eu vou disponibilizar depois para todos. E temos aqui... É só uma coisa com respeito também ao Santo Antônio. O Santo Antônio é a comparação que se pode fazer com uma festa na Argentina, porque a fogueira se fazia quando eu era pequena, aqui na Argentina. Agora não se faz mais. Mas com respeito ao Santo Antônio, que eu tenho a minha irmã na Itália, é um santo para outras coisas, para procurar. E agora que não sei quem falou esse verso, meu cunhado falava assim: Santo Antônio della Barba Bianca, fammi trovare ciò che mi manca, que quer dizer, hazme encontrar lo que me falta, ou permite-me encontrar, sim, em espanhol. Ou seja, que esse
Santo dá para muita coisa, para encontrar um marido, para encontrar outras coisas. Sim, e não quero. E com respeito às receitas, nós começamos assim na universidade fazendo e dando para a comunidade. Depois as moças as alunas começaram a vender as coisas para juntar dinheiro, mas isso é outra coisa. Bom, lindíssimo, lindíssimo, Gisele. Sim, muito bem. Obrigada. Alguém, além do bate-papo aqui, alguém queria colocar alguma questão? Sim, Abel. Olá, Abel. Muito obrigado pela apresentação, foi muito enriquecedora, todas as informações, sobretudo ligada com a língua portuguesa e o café do português. Não é café do Sevilha, nem Timor-Leste. Pois, relacionado com a apresentação, alguns termos, sobretudo ligados com a língua portuguesa não materna, língua portuguesa estrangeira, língua portuguesa adicional, língua portuguesa, a língua de herança, tantos termos que nós utilizamos, sobretudo a língua portuguesa, para enriquecer, divulgar, disseminar a língua portuguesa para todo mundo. Em Timor-Leste, língua portuguesa, nós consideramos uma língua da identidade e língua da herança. E também a língua da resistência. Olha, amanhã nós vamos fazer a eleição para escolher o nosso presidente aqui em Timor-Leste. Relacionado com a língua portuguesa, com Timor-Leste, um país do Sudeste Asiático, adapta a língua portuguesa como língua oficial, mas antes disso, nós consideramos a língua portuguesa como língua da resistência. Olhar para o jornalista famoso para Timor, jornalista, o saudoso Max Stahl, dizia em Coimbra, em Portugal, ele dizia assim: sem língua portuguesa não existe Timor-Leste, ou não há nação em Timor-Leste. É uma frase profunda, é uma frase profunda. Mas olha, sabes que eu ouvi essa mesma frase com a professora doutora Regina Brito, que morou em Timor-Leste. Ela é uma especialista nos estudos de língua portuguesa no teu país. Podem dar, pois, um Google, professora Regina Helena Pires de Brito, Universidade Mackenzie, e ela justamente cita essa frase, que a língua portuguesa em Timor-Leste é uma língua de resistência. Eu fico muito contente de ouvir novamente essa frase. Língua da resistência e também língua da identidade. Várias línguas existem em Timor-Leste. Uma ilha pequena, metade de metade da Indonésia e metade de Timor-Leste, uma ilha. Mas essa ilha tem muito rico da língua, quase era 32 línguas maternas aqui em Timor-Leste, agora diminuído a 16 línguas. E essa situação da língua portuguesa no mundo atual, cada país adapta com a sua natureza, com as suas situações reais que acontecem. Cada país, há interpretações, sobretudo ligado com PPL, NPLO, PLA, qualquer coisa que sempre... E esses termos da língua portuguesa acontece, sobretudo ao lado do mundo, acontece. Mas algumas informações na internet, o português
o português é sempre a quinta língua ou sexta língua mais falada do mundo. Continua a encontrar-se as dificuldades, problemas. Claro, mas olha só, por isso que nós, não sei, mas eu acho que esse nosso grupo cá, tanto da professora Carla quanto o meu projeto chamado Mundo da Língua Portuguesa, ele jamais pode ser relacionado só com o português de Portugal ou do Brasil. Por isso nós trazemos o máximo de vozes pluralizadas possível. Agora, nós recebemos o professor de Timor-Leste, o professor Paulo Henriques, ele participou já do programa, e eu até sugiro que tu ouças essa entrevista, depois, pois eu posso facilitar para ti. E o professor Paulo Henriques, que é o teu conterrâneo, ele falou exatamente da visão mais recente de uma língua portuguesa mais pluricêntrica e do atual papel de Timor-Leste nesse contexto, independentemente da sigla, independentemente do português língua estrangeira, português língua não materna, enfim, vai transmitir esse português como língua de herança, como língua de resistência. Isso aí tudo também muito relacionado com estudos das políticas linguísticas. Também eu sugiro aí um Google nos artigos mais recentes do professor Dr. Gilvan Miller, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma unanimidade também nesse tema. Mas, enfim, hoje aqui nós, mais uma vez, nós celebramos exatamente essa união, essa possibilidade de que tenhamos o máximo de atividades favoráveis a uma língua plural. Então, qual é a língua portuguesa que tu falas? O português é o teu lugar de fala. Ponto. O português é o teu lugar de fala. Eu estive 3 meses na Ilha da Madeira, o ano passado. E, olha, quebrei vários estereótipos. Por exemplo, vi madeirenses que falam expressões brasileiras, vi madeirenses que falam a gente, falam nós. Vi madeirenses que falam o léxico só do Funchal. Vi madeirenses que falam expressões africanas, porque os barcos africanos lá chegavam. Então, precisamos nós os docentes, as pessoas que transmitimos a língua portuguesa, precisamos parar com essas brigas de galo, sinceramente, ok? E trabalharmos cada vez mais, ou tentarmos pacificar a língua portuguesa. Por exemplo, esse café é pacífico. Nós temos aqui vozes da América do Sul, da Ásia, das Américas, da Europa, e eu acho que isso, sinceramente, é algo, no mínimo, belo, no mínimo bonito. Então, Carla, eu queria te agradecer mais uma vez por esse segundo encontro, e eu estou disponível para um terceiro, para um quarto, e também dizer que amanhã, para quem quiser participar, eu sou diretora da filial da sucursal APLEPS, a Associação de Professores de Português aqui na Espanha, ou em Espanha, né, como alguns colegas portugueses também dizem, e vamos receber 3 professores do PALOP, 2 professores da Guiné-Bissau e uma professora brasileira que está em São Tomé e Príncipe. Vai ser um webinário muito diversificado, e podem entrar na página da APLEP Sevilha no Facebook, e vai ser uma grande alegria também poder recebê-los. Mas corram, porque só são 100 vagas, e será amanhã às 19 horas, horário de Madrid. Como é que é a sigla? APLEPS Sevilha? Espera, APLEPS... Escreve aí que assim, ouvindo é meio complicado. APLEPS Sevilha. Isso. Pronto, pois, muito obrigada, Gisele, mais uma vez. Obrigada, é sempre um prazer estar contigo. Obrigada a todos, a todas que estiveram aqui pela primeira vez. Vocês são bem-vindos sempre. Na próxima semana nós temos o último café desse bloco, mas depois nós já vamos organizar os próximos blocos. Então, eu queria falar 2 coisinhas antes de terminar. Primeiro, em agradecimento a Gisele, eu
tinha para ler no começo, e no final eu acabei esquecendo, um poema de uma escritora, não é? Nós aqui fazemos os cafés literários, de uma escritora do Rio Grande do Norte, que é a Risolete Fernandes, e que tem um poema que intitula-se Tecelãs, e diz assim: mulheres tecem o tempo no ir e vir, outras não. Atinam com a matéria que edifica destinos. Algumas carregam mundos, no ventre de amor os nutrem, com carinhosa energia. Cosem futuros em segundos. De leves, umas quase voam. Voam e detestam esquemas. Desembaraçam problemas. Da vida, as dores coam. Misteriosas, umas vão dormir aconchego hoje. E quem sabe acordar ontem em atemporal solidão. E também quero mandar um beijinho muito grande, quero ler o que a Alexandra escreveu aqui, quando a Gisele estava a falar dos poemas, e ela disse, é verdade, o texto é maravilhoso, e todos os ucranianos sonham em andar de bicicleta e voltar à vida normal que tivemos até o dia 24 de fevereiro. Ui, até me emociono. Muito beijinho, muitos beijinhos, Alexandra, muita força, isto vai passar. Ai, Jesus. Isto vai passar e nós somos fortes. Muito obrigada. E nós vamos sobrepassar tudo isso. Carla, faça, pois, uma foto desse momento, então, aí no teu computador. Nós podemos sofrer, nós podemos crer em as coisas melhores, porque nós não podemos agora pensar sobre outras coisas, queremos voltar tudo que nós tivemos e voltar a nossa vida que nós tivemos. Obrigada pelo suporte. Na verdade, ucranianos, acho que ucranianos entendem que todo mundo fica perto da Ucrânia e junto com a Ucrânia. Muito, muito obrigada todos os ucranianos. Obrigada. Pois bem, muito obrigada mais uma vez. Fiquem bem, bom fim de semana, descansem e nos vemos na próxima semana. Ok? Obrigado. Beijinhos, muito obrigada, Gisele. Obrigado. Mais uma vez, obrigadíssima.